Então, boa noite. O meu artigo, então, é sobre achados pós-morte de Covid. Então, ele é um artigo, é um editorial, na verdade, que ele vai focar em achados em revisar alguns artigos, principais achados, comentar, na verdade, alguns achados de autópsia, desculpa. Então, desses três autores, o Dani e o Bruno, eles são patologistas. Todos eles são da Alemanha e só a Julie que é intensivista. Então, assim, a principal linha de pesquisa do Dani é justamente parte pulmonar. Do Bruno, eu achei ele pesquisando bastante coisa de sistema nervoso. E daí a Julie, que é intensivista, ela pega bastante coisa, principalmente ela também tem até artigos uh, focado bastante nessa parte vascular, de trombose, de Covid, tá? Então, vamos começar falando um pouquinho, então, bem rápido, né, do SARS-CoV, que é um vírus, é uma infecção que tem atingido, levado milhares de pessoas a óbito no mundo todo. Em comparação aos vírus da mesma família, o SARS-CoV-2 ele tem uma virulência maior do que os outros da mesma família. E ele causa, principalmente, uma síndrome respiratória aguda grave e comprometimento multissistêmico. Então, o editorial, ele mostra, assim, pra gente, até troquei um pouquinho a ordem das coisas, que a gente tem um evento vascular, com de endotélio, causando angiopatia e microangiopatia, e junto a gente tem comprometimento pulmonar, renal, neurológico e hepático. Então, a gente vai falar especificamente um pouquinho de cada um. É uma forma resumida, mas eu tentei colocar alguns artigos que ele cita para tentar dar uma elucidada um pouquinho maior. Então, falando então da SARA. Ela é uma inflamação, é uma SARA com o mesmo padrão de qualquer outra SARA, seja infecciosa ou não infecciosa. Então, o que a gente vai ter? Edema, hemorragia, depósito de fibrina intraalveolar, tudo, né, que gera esse dano alveolar difuso. E o que a gente tem, que os achados mostraram de diferente da parte de COVID em relação à outra SARA, seria uma inflamação linfocítica. Se a gente for ver em todos os sistemas, essa parte de inflamação linfocítica, a presença aumentada de linfócito, ela está presente. Uma coisa que é muito importante, que o estudo destaca, é que esse achado desse dano alveolar difuso, ele é independente da presença ou não de ventilação mecânica. Então, ele cita esse artigo, é um artigo publicado no New England em junho do ano passado, que ele mostra justamente isso, ele mostra esse comprometimento pulmonar vascular do endotélio, causando trombose e angiogênese, né? Então, aqui eu peguei as principais imagens do artigo para mostrar. Nessa primeira, deixa eu ver, acho que não está aparecendo o meu mouse, né? Tá assim, aqui. Essa tá primeira a gente sim, tem a macroscopia, tá? Achei aqui. Obrigada. Nessa macroscopia aqui a gente vai ter, então, esse aumento, esses nódulos, esse aumento linfocítico. Quando a gente olha na lâmina, na coloração simples mesmo, HE de hematoxilina e eosina, a gente vê a proliferação de linfócitos. Se a gente for olhar aqui mais de perto, a gente tem linfócito e presença de fibrina. E quando a gente olha na microscopia eletrônica, a gente vê esse dano do endotélio, esse dano da barreira alveolar. Outra parte importante, então, falando um pouquinho mais da parte vascular, da parte endotelial, então, essa disfunção endotelial, que é uma disfunção que é desencadeada, tem como gatilho uma tempestade de citocinas causada pela resposta imune inata e adaptativa. Vai gerar, então, essa lesão endotelial. Até a gente chegou a discutir ano passado, então, sobre justamente essa parte de tempestade de citocinas, principalmente ali nas 2 primeiras semanas. As características dessa alteração
elas são dano endotelial associado com a presença de vírus intracelular. Isso vai gerar ativação plaquetária e aumento de dedímero e fibrinogênio. A gente vai ter uma trombose vascular disseminada e vai ter uma alteração da arquitetura vascular, que vai ter uma arquitetura anormal. Se a gente for ver assim friamente, são critérios da tríade de Virchow, que vão gerar, então, um aumento da chance de eventos trombóticos. Esse artigo, ele mostra para a gente que ele foi um achado de foram realizadas 7 autópsias em pacientes COVID, tá? A primeira, ela mostra a alteração de renal, né, na microscopia eletrônica, mostrando ali a presença do vírus intracelular, gerando, então, lesão do endotélio, tanto nessa figura A quanto na figura B. Na figura C, a gente tem tecido liso, mostrando também a presença de linfócitos, esse aumento linfocitário, marcado aqui, que vai gerar também a lesão. E aqui no D, a gente tem a parte de pulmão. E se a gente for ver aqui nessa lesão, nessa imagem da imunohistoquímica, a gente tem esses pontinhos que mostram a apoptose das células endoteliais, mostrando então que esse comprometimento de endotélio ele é difuso, né? Acomete vários órgãos. Quando a gente pensa em trombose, se a gente digita ali no PubMed, Rafa, eu fiz sem busca nenhuma, eu só digitei, não fui filtro. Ele tem aqui, se a gente coloca como TEP, a gente já acha 978 artigos, né? Se a gente coloca como tromboembolismo, tem 1.500, porque a nossa principal coisa quando a gente pensa em COVID, associa com o evento embólico, seria TVP e TEP. Mas tem alguns artigos mostrando, principalmente em relato de casos, esse foi citado no artigo, que ele vai mostrar para a gente a presença de uma colite isquêmica. Então, assim, a gente vê que muitos pacientes, eles têm também sintomas gastrointestinais, né? Quando começa com a manifestação do COVID. Começa lá com febre, tosse, dispneia, mialgia, mas aparece ali algum desconforto abdominal, diarreia. Nesse caso, esse é um relato de caso, um paciente que começou com febre, tosse, e começou com diarreia. E daí ele teve um episódio de diarreia com sangue. Quando no exame abdominal, bem inocente, a única coisa que tinha de diferente era dor à palpação em quadrante inferior esquerdo. E daí, quando foi feita tomografia, mostrou essa massa, a presença dessa massa ali, que seria ali a presença da colite isquêmica, né? Mas são sintomas gastrointestinais que muitas vezes aquele abdômen distendido e tal, e acaba que passa batido. Outra parte que a gente tem também é o envolvimento cardíaco. Quando a gente pensa, não é diferente dos outros vírus, ele também causa uma miocardite viral. Só que é uma miocardite viral com um padrão diferente das outras miocardites. Então, a gente vai ter o quê? Uma cardiomiopatia congestiva e uma miocardite linfocítica focal, né? Então, a gente vai ter uma inflamação epicárdica, presença de múltiplos trombos, são mais locais, e infiltrado mononuclear. Uma coisa que varia bastante nessa manifestação e na presença desse comprometimento cardíaco é se o paciente ele possui ou não cardiopatia prévia, aterosclerose, alguma obstrução já prévia ali de coronárias. Então, isso pode influenciar ali no tipo da manifestação dessa miocardite. Quando a gente vai ver o achado de lâmina, a gente vê aqui, como está mostrado na seta, os focos, né, de aumento de linfócitos, né, que é um padrão diferente das outras miocardites, que normalmente são mais difusos. Na insuficiência renal, então, na insuficiência renal, a gente vê, como já até naquele outro artigo que eu citei, que o vírus ele tem um tropismo também pelo rim. Da mesma forma que no pulmão, ele ataca os receptores lá de angiotensina, que vão
da parte dos pneumócitos, no rim também ele vai atacar o receptor de angiotensina. Então, vai invadir, vai entrar no glomérulo, ele faz um extenso dano tubular, necrose, faz alterações degenerativas e glomerulopatia, e faz alterações arteriolares e alterações hipertensivas. Então, assim, é aquele paciente que a gente olha à beira-leito e tem aquela urina, aquela cor de NTA mesmo, porque é realmente um comprometimento ali, tanto vascular quanto com a própria entrada do vírus ali dentro das células no glomérulo. Então, aqui, se a gente for ver de pertinho, esse é um outro artigo que ele vai mostrar a histopatologia, então, que ele coloca as lâminas e a histopatologia. Então, na microscopia, a gente for ver, isso daqui são tudo pontinhos de, aqui com um aumento um pouco menor, aqui com um aumento maior, que são vírus. Dá até para ver ali bem certinho que são vírus penetrando nos glomérulos, né? E aqui a gente tem, dá para ver ali na imagem, glomérulos mais sadios, né? Vamos dizer assim, associado com glomérulos ali com endotélio já lesionado, né? Que é uma característica da doença. Quando a gente pensa, então, em fígado e pâncreas, esses não tem tanto dano característico, né? O que ele coloca de ambos, que assim, são alterações que podem ser decorrentes de qualquer doença crônica ou do quadro crítico em si do paciente. Então, aquele aumento de lipase, amilase, pode ser pelo quadro ali de choque, alteração do doente crítico mesmo, ou pode ser em decorrência do vírus. Quando a gente vai ver da parte de fígado, a gente vai ter presença de cirrose, esteatose, congestão, de volta, infiltrados linfocíticos, hepatite, necrose, obstrução, bastante evento trombótico, mas também a gente tem que tentar levantar até que ponto isso realmente é do Covid, até que ponto já tem um quadro clínico crônico prévio. Então, eles dizem que pelos achados das autópsias, a gente não consegue dizer que isso seja exclusivamente do Covid. Da parte, então, neurológica. Da parte neurológica tem algumas coisas diferentes. Não como todos os outros órgãos, não foge à regra, a gente vai ter anormalidades vasculares, com microtrombos disseminados, necrose isquêmica, edema, pontos de hemorragia subaracnoides, a gente vai ter também. Não é infrequente a gente ter pacientes com sangramento, né, com sangramento importante em sistema nervoso central. E, além disso, a gente tem algumas coisas diferentes. Então, assim, esse estudo não é bem o que ele cita no artigo, mas foi um outro que eu achei diferente, que ele mostra a translocação, a invasão do viral através da mucosa olfatória. Então, ali, aqueles pacientes com anosmia e tal, ele mostra que na orofaringe, que quando a gente vai coletar ali o SAB, que é bem profundo, bem orofaringe, que ali pela lâmina crivosa, que a mucosa e a presença e o nervo, eles são muito próximos. Então, aqui nessas imagens, que é bem, bem colorido, bem ilustrativo, ele mostra para a gente a proximidade, então, da mucosa, e quando a gente olha aqui na microscopia eletrônica, que a gente tem ali bem demarcado pelas setas, a falha, vamos dizer assim, de membrana, e o que possibilita a penetração do vírus no sistema nervoso central. E com isso, esse vírus, ele tem, então, esse trofismo, e ele vai conseguir penetrar no sistema nervoso central, e daí a gente pode ter outras repercussões, como, por exemplo, ali as encefalites e outros quadros neurológicos, como a gente já chegou a discutir ano passado num artigo. Então, mostrando que sim, tanto pela microscopia quanto pela parte normal da histologia, que é possível que esse vírus penetre, e o possível ponto de penetração dele do sistema nervoso central é ali pela lâmina crivosa.
Então, como conclusão do artigo, a gente tem muitos achados de autópsias que vão fornecer para a gente informações bem importantes sobre o quadro, sobre o progresso das doenças, principalmente os pacientes, né, de fases mais avançadas, que são os que vão a óbito, que às vezes a gente vai ter realmente discrepâncias entre a clínica que a gente tem, que a gente está acompanhando o paciente, e o paciente e os achados de autópsia, mas que esses achados eles ajudam a gente a tentar entender que a doença não é igual em todo mundo e que ela tem diferentes tipos de doença. Como esse artigo ele foi publicado, ele foi mandado para publicação mais ou menos em agosto, se eu não me engano, ele ainda fala da possibilidade, da necessidade de, visto a presença desses eventos, microangiopatia e tudo, e microtrombos, de investigar o benefício de anticoagulação desses pacientes, né? Só que a gente já tem estudos agora mais recentes mostrando que não tem benefício da anticoagulação plena dos pacientes. Então, era isso. Muito bem, Andressa. É um editorial relativamente árido, mas a tua disposição para poder ir buscar as figuras, diversos artigos de referência, deu uma bela de uma ilustração na tua apresentação. Obrigado. Quero ouvir um pouquinho vocês. Carolina Dolinski. Tudo bem, Carolina? Estava vendo a tua carinha aqui, agora não vejo mais. Onde é que você está? Carol? Oi, oi, Tudo doutor. bem? Tudo bem com o senhor? Tudo certo? Tudo bem. Acho que, de alguma forma, a Andressa mostrou ainda uma contribuição, né, da anatomia patológica para esclarecer muito da fisiopatologia extrapulmonar do Covid-19. Isso, muitas delas, mesmo sendo incomuns, a infinidade de casos que vocês têm encontrado, muito provavelmente vocês têm lá várias histórias peculiares para poder contar, de manifestações que não são comuns, mas que podem ser explicadas por alguns achados anatomopatológicos que a Andressa mostrou. Qual que tem sido a tua experiência aí nesses 4 meses de residência e um monte de Covid? Então, doutor, eu não fiquei tanto tempo no Covid assim. Eu tô no HT, então a minha experiência é basicamente no trauma. Uhum. Mas sobre a aula da Andressa, eu achei ela excelente, eu achei que ela foi super didática. Realmente, com as imagens, deu para entender e ter uma noção, assim, do mecanismo, né, que está por trás do Covid, que ainda a gente precisa entender, né, o que acontece de fato ali com essa infecção viral. Mas a gente via bastante, assim, dessa parte de infecção do sistema nervoso central, AVC, né, no Covid, o que eu passei. E eu achei a aula muito boa, muito interessante. Parabéns para a Andressa. Acho que ela foi muito feliz nas colocações dela. Você está na UTI de trauma? Tô na UTI 2, doutor. Você vê muito paciente com disfunção de múltiplos órgãos? Bastante. É o que eu mais tenho visto. O que você acha que esses doentes teriam num achado numa necrópsia? Ah, doutor. Então, doutor, eu não sei te responder agora. Mas o que você acha que você encontraria? Muita lesão de órgãos? Acho que sim. Muitas lesões orgânicas? Sim. Então, eu queria contar para vocês que quando eu comecei minha vida profissional, eu ainda era residente e me colocaram lá de chefe do serviço de emergência do Hospital de Clínica.
não que eu merecesse, mas naquela época ninguém se interessava pelo serviço de emergência e eu era R3 e eu gostava de ficar lá e aí precisava de alguém para poder tomar conta, me deixaram lá. Eu atendia, naquela época, o Hospital de Clínicas tinha uma UTI só de 6 leitos, né? E tinha 600 leitos. Então, o serviço de emergência atendia muito doente grave. Era como se fosse uma unidade de terapia intensiva. Sem a estrutura de uma UTI, obviamente. Mas eu me lembro de uma cena de um doente que era um doente de pós-operatório de uma cirurgia abdominal e que desenvolveu uma sepse abdominal e desenvolveu uma falência, a gente chamava tudo de falência de múltiplos órgãos naquela época, e morreu. E o Dr. Zacarias era professor titular de cirurgia naquela época. Ele veio me dizer, Álvaro, por que o doente morreu? A mesma dúvida que o cirurgião tem, por que o doente dele morre, né, quando vai tudo bem no ano da cirurgia, já existia na década de 80, provavelmente na década de 60, na década de 40, e toda a nossa existência. Eu disse, olha, ele morreu de falência de múltiplos órgãos. Aquele troço deve ter ficado na orelha dele. Eu sei dizer que depois de umas 2 ou 3 semanas, eu encontrei com ele na escada do Hospital de Clínicas e ele me arguiu assim, Álvaro, você disse que aquele doente morreu de falência de múltiplos órgãos, mas eu fui lá ver a necrópsia dele e não tem nada na necrópsia. E eu falei assim, mas como? Ele tinha um monte de disfunções orgânicas, ele morreu de falência de múltiplos órgãos. Não, ele deve ter morrido por alguma coisa que vocês não viram, não prestaram atenção. Aquele troço aí ficou na minha orelha, né? E durante muito tempo eu vim aprender que disfunção de múltiplos órgãos, de um modo geral, não aparece na necrópsia, né? Porque você não tem grandes lesões num doente com disfunção, você vai ter lesões tardias, mas naquela fase aguda, se o doente morre, ele morre sem alteração cardiovascular importante, sem alteração hepática importante, sem alteração renal que seja visível na anatomia patológica de uma forma visível, porque é muito mais inflamação, é muito mais de uma forma difusa, é muito mais apoptose de células, muito mais disfunção de célula do que perda de célula. Então, aquele troço me ficou com a cabeça e eu nunca mais pude falar com o Dr. Zacarias, eu gostava muito dele. Mas eu também só consegui saber dessa explicação e aprender isso uns 10 anos depois daquilo. Mas vocês lidam com muitos doentes que têm disfunções orgânicas, mas que não têm expressões significativas nos órgãos, se eles forem para a necrópsia, né? Vocês veem isso muito mais por exame hoje. Tanto é que a gente faz pouca necrópsia, ou não faz mais necrópsia, né? O hospital universitário ainda faz um pouco, mas praticamente não. A principal razão é de que você aprende hoje, em grande parte, com tomografia e com ressonância, sem precisar da necrópsia. Naquela época, a gente descobria coisas na necrópsia que a gente jamais imaginava quando o doente estava vivo. Não tinha nem tomografia. E hoje, com tomografia e com ressonância, você tem que, na verdade, investir nisso para poder fazer diagnósticos enquanto o doente está vivo, né? E essas análises de necrópsia de Covid te ajudam a, de alguma forma, explicar algumas manifestações clínicas que vocês podem estar vendo com o doente ainda vivo e que uma tomografia, uma ressonância pode explicar, como, por exemplo, aquela colite, alterações renais, alterações do sistema nervoso central, e que possam modificar de forma importante a terapêutica do doente. Muito bem, alguém quer fazer algum comentário adicional? Uma pena que a gente não teve aula de nutrição hoje. Mas acho que eu não vou tomar mais o tempo de vocês. E se ninguém mais tiver nada, acho que obrigado pela atenção. E na semana que vem nós voltamos
E nós vamos ver síndrome pós-Covid na semana que vem. Okay? E provavelmente daí na outra semana a gente volta com suporte nutricional ou algum outro tema de interesse de todos. Tchau. Boa noite. Obrigado.